João 4:34. Todos encontraram? Sim. João 4:34 está projetado também, diz assim: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? Pode sentar, por favor. E que o Senhor, Ele fale conosco através da sua palavra. Eu gostaria que você prestasse atenção em mim, que vou ser bem rapidinho, para você entender realmente, de fato e de verdade, aquilo que você precisa entender para que o propósito pelo qual você veio aqui hoje se cumpra. Que eu acredito que o propósito que a gente sai de casa e vem para a igreja é o propósito de ouvir a voz de Deus e de ser edificado por Deus através da sua palavra e de aprender com a sua palavra, aprender a respeito de Deus, para que nós, enquanto seres humanos, tenhamos condição de servir melhor o Deus que nós adoramos e que nós estamos aqui hoje por Ele. Em João capítulo 4, narra a história de Jesus e a mulher samaritana. Todo mundo conhece, de cor e salteado, essa história. Ele começa no versículo 1, dizendo que Jesus, no versículo 1 e o 2, que Jesus ele estava na Judéia e ele iria até a Galileia. Só que para ele sair da Judéia e ir até a Galileia, ele teria que passar por Samaria. E a necessidade que Jesus tinha de passar por Samaria não era uma necessidade geográfica. Quer dizer, não necessariamente ele tinha que passar por ali. Não era o único caminho que ele tinha que fazer, não era uma necessidade geográfica. Ou seja, não era o único jeito de sair da Judéia e ir até Galileia. Porque ele poderia dar a volta pelo Jordão, subir a Pérea e chegar na Galileia sem passar por Samaria. Ele poderia muito bem fazer isso. Mas ele faz questão de dizer, e o evangelista faz questão de relatar, que para que ele saísse da Judéia e chegasse na Galileia, era-lhe necessário passar por Samaria. Quer dizer que existia uma necessidade, que não era uma necessidade geográfica, mas que era uma necessidade divina, uma necessidade que o próprio Deus havia lhe dado, de que ele teria que passar por aquele lugar. E quando Jesus, então, com a sua caravana de discípulos, sai da Judéia para ir até a Galileia, eles passam por Samaria e Jesus para diante da fonte de Jacó, conhecida como fonte de Jacó. Uma fonte construída há quase 6.000 anos atrás. E é interessante que até hoje ainda essa fonte existe e ainda produz água. E enquanto as outras fontes secam e acabam, essa fonte existe e ainda produz água até os dias de hoje. Jesus ele para diante da fonte de Jacó, e como já era hora do almoço, já era meio-dia, os discípulos saem em direção à cidade para comprar comida, e Jesus fica ali sozinho, esperando com que os seus discípulos retornem. E nesse meio tempo que ele fica perante a fonte sozinho, ele encontra com uma mulher, que na verdade aquela mulher era o propósito pelo qual ele estava ali. Ele encontra com uma mulher que chega meio-dia para tirar água de um poço, para tirar água daquela fonte. E pensando pela lógica, numa região árida e deserta, imagina como deveria estar meio-dia, aquela situação, o sol, o mormaço, o calor. Então não era de uma pessoa, de alguém em sã consciência tirar água meio-dia. Eles não deveriam fazer isso. As mulheres tiravam água daquela fonte, mas elas tiravam a água daquela fonte antes do sol nascer. Tinha que ser de manhã, porque depois que o sol estava já forte nos céus, não tinha mais condição de levar baldes d'água, porque o calor era muito intenso. Era uma região árida e deserta. Mas aquela mulher estava lá meio-dia para tirar água de uma fonte, que ela deveria fazer isso mais cedo. E essa mulher possivelmente não estava lá mais cedo, junto com as outras mulheres, para tirar água daquela fonte, porque ela tinha um problema na sua comunidade. Ela tinha um problema de forma que ela não se relacionava com as outras pessoas, com as outras mulheres. Ela não tinha uma relação com as outras mulheres, porque ela tinha um problema na sua comunidade. Então eu não sei se ela decidiu não se relacionar com a sua comunidade, ou se foi a comunidade que decidiu não relacionar-se com ela e decidiu excluí-la de qualquer tipo de atividade. Disso nós não sabemos, mas o que realmente nos mostra é que essa mulher tinha um problema de relacionamento na sua comunidade, e por isso ela não ia até a fonte no horário que todo mundo ia. Ela ia num horário impróprio, para ir sozinha, para que ela não tivesse que encontrar ninguém. Bom,
Ela achava que não ia encontrar ninguém, mas naquele dia ela teve um bom encontro. Ela teve um belo encontro. E o encontro não foi com nenhuma das outras mulheres que haviam ido até lá para tirar água. Ela encontrou com Jesus, Cristo, o próprio Senhor, o Messias. Estava na frente daquela fonte, aguardando aquela mulher. E quando aquela mulher chega com o seu balde, com o seu cântaro, chega também com as formas, as ferramentas que ela precisa, a sua corda, para poder tirar a água do poço. Jesus, ele a questiona, diz: mulher, dá-me de beber, me dá um pouco dessa água. Jesus pede água para aquela mulher, naquele instante quebrando todos os níveis de preconceito que existiam entre judeus e samaritanos. Por que Jesus fez questão de passar por Samaria? Na verdade, Samaria era um pouco curto para ser atravessado até Galileia, mas os judeus preferiam dar a volta toda para não ter que passar por ali, porque eles consideravam aquele lugar um lugar amaldiçoado, um lugar onde não tinha nada que presta. As pessoas que moram ali não valem nada, então nós não vamos passar por ali, porque nós não nos relacionamos com eles. Judeus não se relacionam com samaritanos. É legal que, se você ler alguns livros de judeus, alguns livros escritos por historiadores judeus, você vai ver que o costume que eles tinham até então, os homens judeus, eles acordavam todas as manhãs, e na sua oração matinal, eles agradeciam a Deus por não ser mulher, por ser homem, porque mulher não tinha nenhum tipo de valor a não ser gerar filhos. Então eles agradeciam a Deus por ser homem, e agradeciam a Deus por não serem samaritanos. Para você ter uma ideia da intensidade da intriga que eles tinham, eles agradeciam a Deus por não serem samaritanos. Senhor, obrigado, porque o Senhor me fez judeu e não me fez samaritano, não me fez um povo medíocre, amaldiçoado dessa forma. E Jesus, naquele instante, ele quebra todos os níveis de preconceito que existiam entre judeus e samaritanos. O primeiro nível de preconceito que existia, que Jesus quebra, é um judeu falando com um samaritano, claro. O outro nível de preconceito era um mestre falando com uma mulher. Mulher, ela poderia se comunicar apenas com o seu marido, elas não poderiam falar nada, elas tinham que se comunicar com o seu esposo apenas. E um mestre não poderia dirigir palavra para uma mulher, e Jesus quebrou então mais um conceito, se dirigindo a uma mulher. Outro preconceito que ele quebrou é que existia uma lei dos saduceus, de que um judeu não poderia beber ou comer qualquer coisa em um mesmo recipiente em que um samaritano comeu e bebeu. Usar o mesmo prato, usar o mesmo copo. E se ele fizesse isso, ele era considerado impuro e tinha que ficar 40 dias sem poder colocar os pés no templo, porque Deus iria rejeitá-lo. Era uma lei dos saduceus. Deus rejeitaria qualquer pessoa que fosse impuro dessa forma, que fosse indigno de se relacionar com o samaritano a ponto de beber no mesmo copo e comer no mesmo prato. Bom, pior do que um samaritano era uma mulher samaritana. E pior do que uma mulher samaritana era uma mulher samaritana disciplinada pela própria comunidade dos samaritanos. Ou seja, aquela mulher era corja de tudo que não se prestava, de tudo que era impróprio para que um judeu se comunicasse. E eles estavam naquele instante se comunicando e se relacionando, e eles começam ali um profundo diálogo. E esse diálogo é narrado no capítulo 4 de João inteirinho. É narrado o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Quando Jesus fala: mulher, dá-me de beber, ela imediatamente olha para ele e diz: mas como, sendo tu um judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? Quer dizer, você não sabe da regra, que a gente não se fala, que a gente não conversa? Existe uma regra e você está quebrando essa regra, você está quebrando esse princípio. Aí Jesus olha para aquela mulher, possivelmente com um olhar de ternura, e fala: mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo alguma coisa, se você soubesse quem é que te pede água, você que me pediria, e eu te daria água viva, te daria águas maravilhosas, águas vivas. E aquela mulher olha para Jesus de novo, questionando, indagando Jesus, e fala: olha, Senhor, não tem como tirar água, o Senhor não tem como tirar água desse poço, o poço é fundo, o poço é enorme, eu estou vendo você de mãos vazias, você vai querer usar a minha ferramenta para tirar água? Você também não pode beber água no mesmo recipiente em que um judeu bebe água, então que um samaritano bebe água, então você não pode usar. E eu estou vendo que você não tem corda e nem balde, o poço é fundo. Como que você vai tirar água, e ainda mais água viva? De onde que você vai tirar água viva? Por um acaso você é maior do que o nosso pai Jacó, que construiu esse poço, que usufruiu desse poço, que bebeu desse poço por toda a sua vida, deu de beber também aos seus servos, aos seus animais? Por um acaso você é maior do que ele, maior do que Jacó? Jesus sente tudo
elogiar, ele disse: sou, claro que sou. Eu sou maior do que Jacó. Sabe por que eu sou maior do que Jacó, mulher? Porque Jacó bebeu desse poço e tornou a ter sede. Mas todo mundo que beber da água que eu ofereço, da água que eu lhe der, este qual nunca mais terá sede. Ele terá sua sede saciada, e não momentaneamente, mas permanentemente. Então, sendo assim, eu sou maior do que Jacó. Eu sou sim maior do que nosso pai Jacó, porque Jacó bebeu e tornou a ter sede. E se você beber da água que eu estou te oferecendo, você nunca mais terá sede. Bom, quando ele falou aquilo, despertou uma curiosidade nela. Afinal de contas, alguém te oferece uma água que você vai tomar e nunca mais vai ter necessidade de tomar nenhum outro tipo de água. Ela falou: Senhor, claro que eu quero, é isso que eu quero, é disso que eu estou falando, eu preciso disso. Aí Jesus falou: ótimo, puxa, que bom que você se interessou. Então faz o seguinte, vá e chame o seu marido. Ela fica triste de novo e fala: poxa, Senhor, eu tenho marido. Aí Jesus olha para ela e diz: disseste bem que você não tem marido. Na verdade você já teve 5, e esse que você vive agora também não é o seu marido. E aquela mulher olha para ele e fala: eu vejo que tu és um profeta. Ela reconhece então que Jesus não era um homem comum que ela estava conversando, mas que era um profeta. Naquele instante são tidos 2 cenários: uma mulher rodeada de preconceitos, sendo salva por um Deus que não tem preconceito algum em salvar ninguém. Uma mulher recheada de preconceitos, sendo salva por um Deus que não tem preconceito em nos salvar. Um Deus que nos salva não por aquilo que um dia seremos, mas um Deus que nos salva como nós já somos. Um Deus que nos salva pelo aquilo que nós somos, por aquilo que da forma que nós estamos. Um Deus que nos salva não porque nós merecemos ser salvos, não porque nós devemos ser salvos, mas porque Ele escolheu nos salvar segundo a sua boa vontade. Um Deus que nos salva além dos preconceitos. Um Deus que não olhou para os preconceitos que existiam entre aquela relação, mas que decidiu nos salvar além de tudo. Ela olha para Jesus e fala: eu vejo que tu és um profeta. Eu sei que eu tenho um problema com Deus. Eu tenho um problema para resolver com Deus, como o Senhor falou. Eu tive 5 maridos, e o que eu estou vivendo agora não é meu marido. Está complicado. Eu sei que eu tenho um problema para resolver com Deus, mas existe uma confusão doutrinária muito grande aqui. Existe uma confusão que ninguém sabe me explicar, então por isso eu também não sei resolver o meu problema, porque os nossos pais diziam que era no monte que se adorava a Deus, no monte Gerizim. E vocês judeus dizem que é no templo. Então, como eu não sei se é no monte ou se é no templo, então até hoje eu estou com esse problema e não resolvo. Porque como que eu vou adorar a Deus? Aonde que eu vou adorar a Deus? Eu vou adorar a Deus no monte ou vou adorar no templo? Porque os meus pais dizem que é no monte, os seus dizem que é no templo, quem está certo? Então, se ninguém está certo, se existe uma confusão doutrinária, então eu estou tocando a vida. Eu estou tentando e eu não sei o que fazer, então eu não faço nada. Eu não faço nada porque eu não sei o que fazer. Existe uma confusão doutrinária muito grande. Existe uma dúvida, um consenso de eu não sei o que fazer. Pensa naquela mulher com uma outra forma. Normalmente nós interpretamos essa mulher como uma mulher da vida, uma mulher de vida fácil, que já teve 5 maridos e que agora está no 6º, mas o 6º que ela vive na verdade não é seu marido, eles são amaziados, não são casados definitivamente, moram juntos. Mas tenta pensar nela não como uma mulher da vida, tenta pensar nela como uma mulher tentando resolver a sua vida. Não como uma mulher que queria uma vida fácil, mas aquela mulher que queria uma vida. Porque, imagina, ela deveria ter muitos atributos, essa mulher. Porque para ela conseguir casar 5 vezes, no meio de uma cultura onde os homens eles não aceitavam uma mulher, a não ser que ele fosse o único homem daquela mulher, aquela já tinha tido 5. Eles não aceitavam. Eles tinham inclusive por lei o direito de, se na noite de núpcias descobrisse que a sua mulher não era mais virgem, devolver aquela mulher e o casamento estava acabado. Eles devolviam para os pais, aquela mulher morria de vergonha, aquela mulher ia ser expulsa da comunidade, ela ia ser expulsa de todos os seus afazeres, ele devolveria, acabou o casamento, acabou a vergonha. Eles tinham esse direito, e aquela mulher casou-se 5 vezes. Aí eu paro para pensar, puxa, se ela era uma mulher que tinha muitos atributos e casou 5 vezes, por que ela teve 5 divórcios? E, na verdade, o texto é claro a nos mostrar isso. Ela é uma mulher que gostava de questionar as coisas. Ela é uma mulher que gostava de questionar. Ela é uma mulher que gostava
gostava de se impor, ela é uma mulher com opinião própria. E na época, uma mulher com opinião própria deveria ser a pior praga do mundo. Porque uma mulher oriental, até hoje ainda, é uma mulher que não se expressa, que não se impõe. E quando uma mulher se impõe, quando ela se expressa, ela vai dar direito do marido repudiá-la. No entanto, que ela foi repudiada 5 vezes. E agora esse sexto que está com ela deve estar tentando fazer um teste, assim, ó, vamos morar junto? Se der certo a gente casa, se não der a gente não casa, para nem precisar casar, porque eu já sei que você já teve 5 e não deu certo, por que comigo vai? Eles estão fazendo um teste agora. Mas aquela mulher, ela se impõe, você pode ver. Mulher, dá-me de beber. Quem é você? Como sendo você judeu vai pedir de beber para mim, que sou uma mulher samaritana? E como que você vai tirar água viva? Como que você vai tirar água? Nem corda você tem, nem balde você tem. Era uma mulher que gostava de questionar. Era uma mulher que gostava de falar. Tem uma história que um amigo meu contou. Ele foi fazer um congresso de missões. E ele trouxe um missionário do Oriente, que era palestino, para poder ensinar as pessoas a ganharem os palestinos para Cristo. E ele veio e deu o primeiro dia de palestra para os homens, e foi uma bênção. E o segundo dia de palestra eram para as mulheres. Aí ele subiu até o altar e começou a conversar com aquelas mulheres, ensinar e tal. Aí de repente aquelas mulheres começaram a fazer perguntas. Ele parou a palestra inteira e falou: gente, vocês estão perdendo tempo. Vocês nunca vão ganhar uma mulher palestina para Cristo. Nunca, 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 nunca. Aí elas disseram: por que você está falando isso? Você é doido falar uma coisa dessa da gente? Que a gente está perdendo nosso tempo aqui. Ele falou: pois é, vocês estão perdendo tempo. Vocês nunca vão ganhar uma mulher palestina para Cristo. Sabe por quê? Porque vocês estão falando comigo olhando nos meus olhos. Eu estou falando e vocês estão me questionando. Eu estou me impondo e vocês estão me interrompendo. E pior, vocês estão me fazendo perguntas sem pedir permissão. Isso lá na Palestina é digno de morte, é digno de apedrejamento. Uma mulher não pode fazer isso, ela não pode falar com o homem olhando nos olhos dos homens, não pode. E vocês estão falando olhando nos meus olhos. E uma mulher não pode sem pedir permissão. E vocês estão falando a todo momento sem me pedir permissão, então acabou o treinamento. Vocês nunca vão ganhar uma mulher palestina para Cristo. Porque vocês precisariam desaprender a viver para depois aprender a viver outra vez. No jeito de vocês, na forma de vocês, não dá. E talvez essa fosse a personalidade dessa mulher. Por isso que ela não durou em nenhum dos seus 5 casamentos, porque ela gostava de falar aquilo que ela pensava. Ela gostava de expor suas opiniões, da mesma forma que ela está impondo suas opiniões para Jesus agora. Eu não tenho balde. Aí quando Jesus fala para ela assim: vai lá e chama seu marido, aí ela fala assim: eu não tenho marido. Quer dizer, se você quiser resolver alguma coisa, resolve comigo, não tem ninguém para me representar não. Eu não tenho marido, fala comigo. Vai querer falar com outro? Se quiser falar comigo, fala, se não quiser, não fala. Ela gostava de se impor, ela gostava de se apresentar. E por isso ela tinha tido 5 divórcios. E agora estava no 6º fazendo um teste para ver se ia conseguir ou não selar o seu 6º matrimônio. Isso é o que as entrelinhas do texto nos diz na sua história, na sua essência. E ela então joga a responsabilidade para cima de Jesus, fazendo um confronto teológico com ele. Eu não resolvo o meu problema, sabe por quê? Porque eu não sei se é no templo ou se é no monte. E como eu não sei se é no templo ou se é no monte, eu não resolvo o meu problema. Aí Jesus então ele começa a dizer para ela um dos textos mais bonitos que a gente conhece. Ele começa a dizer: olha, a hora vem, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores não adorarão nem em templo e nem em monte, mas eles adorarão em espírito e em verdade. Não tem mais templo e não tem mais monte, não tem mais nada. A adoração a Deus agora é em espírito e em verdade. Você é o próprio templo, e a sua vida, a sua comunhão é agora, é nesse instante. Não tem mais necessidade de estrutura, de formalidades, de rituais. Não tem necessidade nenhuma disso. Você agora é o templo, e a sua vida agora é a adoração. É em espírito e em verdade. Jesus dá uma aula de adoração para aquela mulher, diferente daquilo que nós entendemos como adoração, né? Assim, vamos adorar o Senhor. Aí você já sabe que a banda vai levantar, vai lá no altar, vai tocar, isso é adoração. Isso não é adoração. Isso nunca vai ser adoração. Música não é adoração, música é louvor. E louvor é diferente de adoração.
E no entanto que Jesus, dentro desse contexto, ele diz exatamente isso. Por que as pessoas antigamente iam no templo? Elas iam no templo, elas não tinham costume de ir no templo como nós temos hoje, que toda terça, toda quinta, todo domingo você está aqui. Eles não tinham. Eles só apareciam no templo quando eles cometiam algum pecado, então eles levavam um animal para sacrificar para que o seu pecado fosse perdoado. O animal morria no lugar deles e eles eram perdoados. Esse era o motivo de ir para o templo. E isso, então, na verdade, subentende como adoração. Adoração é reconhecer que você é nada diante de um Deus que é tudo. Adoração é você pedir misericórdia para Deus e perdão dos muitos pecados que você comete, das muitas falhas que nós fazemos, que nós cometemos. Isso é adoração. Adoração é reconhecer a grandeza de Deus diante da pequenez nossa. Adoração é você reconhecer que Deus é soberano enquanto nós somos limitados. Adoração é reconhecer que nós dependemos de Deus e não conseguimos fazer nada se Ele não nos ajudar, se não for na força do seu braço. Isso é adoração. Música é louvor. Nem todo mundo que louva adora. Porque a adoração, você precisa se matar, você precisa se entregar, você precisa tirar algo que nós temos dificuldade de tirar de nós, que é o egocentrismo, que é o fato de nós nos sentirmos superiores aos outros. E adoração é você considerar todos superiores a você. E isso é difícil, por isso que é difícil adorar. E por isso que Jesus está dizendo que a adoração é em espírito e em verdade, porque adoração é mais do que louvor. Adoração é matar-se a si mesmo. Adoração é acabar com a sua própria vida, dizer assim: Senhor, a partir de hoje eu não quero me considerar mais superior a ninguém, eu não quero mais estar acima de ninguém, eu não quero mais humilhar ninguém, eu não quero mais desprezar ninguém, mas agora eu quero me fazer o menor, eu quero servir a todos. E quando eu sirvo um dos pequeninos, eu estou servindo a Deus, estou adorando. Adoração e louvor é diferente. Tem muita gente que canta bonito com os lábios, mas não serve ninguém. Tem muita gente que canta, mas o coração de Deus não encanta. Até rimou. Tem muita gente que é um verdadeiro instrumento vivo, mas quando desce daquele clima de adoração, não faz com que a sua vida sirva para servir os outros pequenos, mas ele quer ser servido por aquilo. Ele se acha superior, se acha maior, se acha digno, e isso não é adoração. Adoração é quando eu termino o louvor e dou a minha vida para Deus, para que através da minha vida Deus abençoe outras vidas. Isso é adoração a Deus. Isso é louvor, isso é adoração a Deus. Música é louvor apenas. E Jesus dá uma aula para aquela mulher do que é adoração. Adoração não é mais em templo e nem em monte. Adoração é espírito em verdade. E aquela mulher então, ela poderia ter feito mais duas perguntas para Jesus, que ela perdeu a oportunidade de fazer, e eu no lugar dela faria. Ela poderia ter dito para Jesus: então quer dizer que acabou o templo? Não tem mais necessidade de templo? E ela certamente ouviria de Jesus: sim, não tem mais necessidade de templo, porque você agora é o templo. Então ela poderia perguntar para Jesus: se não tem mais necessidade do templo, então quem é que vai morrer no meu lugar? Para que os meus pecados sejam purificados? Porque eu vou até o templo para levar um animal, para que o animal morra e eu seja purificado dos meus pecados. Então se não tem mais templo, não vai ter mais sacrifício. Quem vai morrer no meu lugar? E Jesus responderia para ela: eu mesmo vou morrer no seu lugar como um sacrifício definitivo, como um sacrifício único. Não vai ter mais necessidade de nada disso. Vocês não vão mais precisar ir ao templo para oferecer sacrifícios, porque eu vou me oferecer como sacrifício e transformar vocês em templos. Esse é o contexto daquilo que Jesus, ele fala para aquela mulher, a aula que ele dá para ela, uma aula teológica, doutrinária. A adoração não é nem no monte e nem no templo, mas é em espírito e em verdade. A minha vida precisa ser uma adoração. Aí ela vira para Jesus e diz: olha, bacana, eu sei que quando o Messias se manifestar, quando o Cristo se manifestar, Ele vai certamente nos ensinar, nos esclarecer todas essas coisas. Eu sei que Ele vai vir para tirar a nossa dúvida disso, porque o conflito doutrinário, o conflito religioso é muito grande. Eu sei que quando Cristo se manifestar, Ele vai tirar esse conflito do nosso meio. Aí Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, eu sou o Messias, eu o sou. A partir daquele instante ele torna válido tudo aquilo que ele estava dizendo para ela.
Porque até então ela estava respeitando aquele homem como um profeta, mas quem poderia desfazer aquela confusão não era um profeta, mas era somente o Messias. Então Jesus se declara para ela o Messias: eu o sou. E ele torna válido tudo aquilo que ele falou. A adoração não é em templo, a adoração não é em monte, a adoração é na vida. A minha vida precisa ser uma adoração a Deus. A minha vida precisa glorificar a Deus. Se a vida não glorifica a Deus, eu não adoro a Deus. Porque eu não adoro a Deus quando eu louvo, eu não adoro a Deus quando eu oferto, eu não adoro a Deus com nada disso. Eu adoro a Deus, a minha vida é uma adoração a Deus. Eu adoro a Deus quando eu ajudo as pessoas, eu adoro a Deus quando eu amo o meu próximo, eu adoro a Deus quando eu ajudo um dos pequeninos, eu adoro a Deus quando eu mato, eu renuncio a mim mesmo e me coloco na condição de inferior dos meus irmãos, a fim de lavar os pés de todos eles. Isso é adorar a Deus, isso é engrandecer a Deus. E naquele instante da conversa, no ápice da conversa, os discípulos de Cristo, eles chegam com o alimento que eles tinham ido buscar. Afinal de contas era meio-dia, eles estavam com fome, os discípulos saíram para buscar alimento e Jesus ficou sozinho. E naquele instante que a conversa estava fervendo, a mulher saiu para poder anunciar lá em Samaria, lá na cidade, que ela tinha encontrado com o Messias. E os discípulos de Cristo então chegam, e eles chegam trazendo comida, eles chegam trazendo o alimento que eles queriam. E quando eles chegam trazendo comida, eles insistem para que Jesus coma. Fala: Jesus, coma, se alimente. Jesus, já é meio-dia, já passou do meio-dia, já passou da hora de comer, nós estamos preocupados com você, mestre. Coma, se alimente, você precisa comer, o Senhor precisa comer. E Jesus então ele diz esse texto que nós lemos no versículo 34: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, é realizar a sua obra. A minha comida é realizar a obra de Deus, a minha comida é fazer a vontade de Deus, a minha comida é fazer o querer de Deus. Silêncio toma conta daqueles discípulos quando Jesus diz essa frase, porque é um momento de reflexão imposto ali. De que se alimenta? Do que se alimenta alguém que serve a Deus? Do que se alimenta um servo de Deus? Do que se alimenta alguém quando faz jejum? Do que se alimenta alguém que negou a si mesmo? De que se alimenta alguém quando ele não está com alimentos próximos, quando ele não vai comer, quando ele está fazendo jejum? De que se alimenta alguém que está fazendo jejum? Ele se alimenta de ser um instrumento de Deus para a realização da sua obra. Ele se alimenta de ser um instrumento, uma peça nas mãos de Deus, confecção da montagem da obra gloriosa do Senhor. Do que se alimenta um servo de Deus? Ele se alimenta da vontade de Deus. E que vontade é essa? Que obra é essa? A obra de Deus é de libertar os oprimidos, é de trazer vida para quem está morto, é de trazer alegria para quem está triste, é de trazer provisão para quem não tem provisão. Essa é a obra de Deus. E a pessoa, um servo de Deus, ele se alimenta em fazer a vontade de Deus e não as suas próprias vontades. Ele não se alimenta com comida. A comida não é o seu alimento, mas o seu alimento é realizar a vontade de Deus, é fazer o querer de Deus. E se ele não faz o querer de Deus, ele não está alimentado. Ele não se alimenta sem fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Jesus surpreende a todos naquele instante. A minha comida é fazer a vontade de Deus. Eu preciso mais da vontade de Deus do que dessa comida que vocês estão me oferecendo, porque a minha comida verdadeira é fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, é libertar os oprimidos. Essa é a minha comida. A minha comida é libertar os oprimidos. Quantas pessoas oprimidas, né? Quantas pessoas sofrendo, desesperados, morrendo ao nosso redor, ao nosso lado, e a nossa comida tem sido tantas outras coisas, menos fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. E realizar a obra de Deus, meu irmão, eu sei que tem gente que sonha um dia em ser obreiro e tal, eu também já sonhei muito com isso. Ser obreiro não é trabalhar na igreja. Ser obreiro é realizar a obra de Deus, e realizar a obra de Deus é libertar os oprimidos. O que passar disso
não é ser obreiro. Eu sou um obreiro quando eu realizo a obra de Deus, e a obra de Deus não é manutenção de templo, mas a obra de Deus é libertação dos templos que estão lá fora, dos templos do Espírito Santo que estão cobertos de sujeira, que estão cobertos de cinzas, que estão oprimidos por tantas situações ruins. Essa é a obra de Deus, isso é ser um obreiro. E ser obreiro não exige um microfone nas mãos, não exige nada disso. Ser obreiro exige apenas amor, amor por fazer a obra de Deus. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou realizar a sua obra. Esse é o meu propósito, essa é a minha comida, esse é o meu alimento. O meu alimento é fazer o querer de Deus. E naquele instante, Jesus estava fazendo exatamente isso. Ele estava libertando uma mulher que precisava ser liberta. Ele estava libertando uma mulher que foi boa o suficiente para se casar 5 vezes, mas foi ruim o suficiente para ter 5 divórcios. Uma mulher confusa, perdida, abandonada e sofrida, mas que foi alvo do amor de Cristo naquele instante. Ele estava ensinando aqueles discípulos o que é ser um obreiro, o que é fazer a obra, o que é realmente fazer a obra de Deus. E quando ele oferece para aquela mulher água viva, quando ele oferece salvação para aquela mulher, quando ele oferece o Espírito Santo para aquela mulher, quando ele oferece a libertação para ela, ele está ensinando o que é fazer a obra de Deus e o que deve ser a nossa necessidade. A nossa necessidade deve ser fazer a obra de Deus. A nossa necessidade deve ser fazer o querer de Deus, deve ser a nossa comida. A nossa comida deve ser fazer a vontade de Deus. Que comida que come aquele que faz jejum? Porque às vezes a gente faz jejum e é tão ineficaz que a gente faz jejum e só deixa de comer. Mas na verdade o jejum não é só deixar de comer, o jejum é comer. Mas que comida que come aquele que faz jejum? Aquele que faz jejum se alimenta de Deus. Aquele que faz jejum deixa de se alimentar com coisas para se alimentar com Deus. Que comida que come aquele que faz jejum? Ele come a comida do Pai, a obra do Pai. A minha comida é realizar a vontade de Deus. E o nosso jejum é tão ineficaz, porque é tão fora de propósito, é tão fora de contexto. Que comida que come aquele que faz jejum? Porque fazer jejum não é só ficar sem comer, mas fazer jejum é comer, é se alimentar do próprio Deus, é se alimentar do próprio Senhor. Que alimenta aquele que negou a si mesmo? Deus. Nós precisamos nos alimentar de Deus. A nossa fome deve ser de fazer justiça àqueles que não têm oportunidades, de levar vida para todos aqueles que estão mortos e de anunciar a paz no meio de um mundo que vive em conflitos de guerra. Essa deve ser a nossa comida. E sabe quando você fica muito tempo sem comer, que você está desesperado por comida, desesperado por comer, desesperado por se alimentar? É esse mesmo desespero que você precisa ter quando você vê alguém em desespero e não saber o motivo, a saída, não saber uma forma. Você tem a forma, porque você tem Cristo, e Cristo é a forma. O maior desejo do meu coração é que a igreja deixe de ser egoísta, deixe de ser preocupado consigo e comece a ser preocupado com os outros. Esse é o maior desejo que eu tenho certeza que é o maior desejo que Deus tem também, porque foi esse o propósito dele ao criar a igreja. Quando ele cria uma comunidade, ele cria uma comunidade de pessoas que vão se relacionar, que vão se amar, que vão se cuidar, que vão se respeitar, que vão juntos caminhar para cumprir o propósito de Deus, cumprir a caminhada de Cristo, o chamado de Cristo. E a nossa preocupação é tão egoísta, tão conosco. Estamos tão preocupados conosco que não temos tempo de nos preocuparmos com os outros. E se não nos preocupamos com os outros, nós não estamos adorando a Deus. Porque toda vez que eu me relaciono com Deus de verdade, eu expresso a minha relação com Deus quando eu me relaciono com os outros. E se eu digo que me relaciono com Deus, mas não me relaciono com os outros, é mentira.
O evangelista João disse isso: aquele que diz que ama a Deus, a qual não viu, e para dizer que é mentiroso. Aquele que não ama seu irmão, a qual viu, está dizendo que ama a Deus, a quem não viu, é mentiroso. Porque a minha relação com Deus, o meu amor com Deus, ele tem que gerar relação com as pessoas. Se eu amo a Deus, se eu estou cheio de Deus, eu estarei também cheio de pessoas ao meu redor que estarão sedentas por Deus, e eu direi para elas a respeito de Deus. A relação que você tem com Deus, ela deve resultar na relação que você precisa ter com as pessoas. Só que para ter relação com as pessoas, eu preciso deixar de ser egoísta. Eu preciso deixar de pensar no meu bem-estar, no meu próprio bem, na minha própria vontade, nos meus próprios desejos, nas minhas grandes conquistas, naquilo que eu preciso, em minhas grandes necessidades. Quando eu deixar de pensar nas minhas necessidades, para que eu consiga buscar o reino de Deus e a sua justiça, quer dizer, quando eu conseguir pensar na necessidade dos outros, Deus vai pensar nas minhas. E Deus pensa nas minhas necessidades quando eu gasto o meu tempo pensando nas necessidades dos outros, quando eu sou útil e relevante para abençoar alguém que precisa ser abençoado. E é uma geração que quer tanto ser abençoado, mas não quer ser o abençoador. Quer tanto a bênção, mas não quer nada abençoar. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer o querer de Deus, é fazer a vontade de Deus, é fazer aquilo que Deus me designou para fazer. E se eu não fizer aquilo que Deus me designou para fazer, é só você ficar sem comer que você vai ver o resultado. Você vai ficar fraco, você vai ficar desanimado, você vai ficar anêmico. Isso é o que acontece quando uma pessoa chega a Deus, chega na igreja e não se envolve com o trabalho de Deus, não se envolve com as coisas de Deus. É assim que ela se torna, porque é uma pessoa que não come, é uma pessoa que não se alimenta. E uma pessoa que não se alimenta, ela vai se enfraquecer, ela vai ficar anêmica. Aí ela começa, sabe, naquele pique, vindo, e deixa de... que ela perde, ela não está se alimentando, ela não está comendo. E a comida do cristão é a vontade de Deus, é a sua obra. E quando eu deixo de me alimentar disso, eu estou deixando de me alimentar no espírito, e o meu espírito está se enfraquecendo, e logo eu vou ser um grande candidato a sair, um grande candidato a desanimar. Quantas pessoas você conhece que já começou e desanimou, começou e parou? Começou e hoje não tem força nem para vir. Você chama a pessoa para vir para a igreja, ela já se esquiva na hora. Talvez porque ela veio e não se alimentou. E o alimento da igreja é fazer a vontade de realizar a sua obra. O alimento da igreja é buscar a Deus para compartilhar a Deus. Eu sou abençoado para abençoar. Deus me dá para eu repartir. Deus não me dá para eu desfrutar, Deus me dá para eu repartir. E bendito, bem-aventurado não é aquele que tem, mas aquele que... Boa coisa é dar do que receber. Nós somos a comunidade do Senhor, a comunidade de Cristo. E nós precisamos nos despertar para fazer a boa obra de Cristo, o querer de Cristo. E que isso seja a sua fome, que isso seja a sua comida. Que você tenha fome em fazer aquilo que Deus te designou para fazer. Porque caso contrário, você corre um grande risco de não se alimentar, de se tornar anêmico e até de morrer. E morrer de fome. E o fato de você morrer de fome não vai ter nenhum conceito com que você não sabia o que fazer, que essa mulher não sabia. Existia uma confusão doutrinária e uma confusão teológica, mas as nossas confusões estão sendo esclarecidas aos poucos. Pouco a pouco o Senhor vai nos fazendo entender aquilo que Ele quer de nós. Agora nos basta nos colocarmos diante dEle para realmente cumprirmos aquilo que Ele quer que façamos. Não vai ser por ignorância, não vai ser por desentendimento, não vai ser por não saber o que deveria ser feito. Se nós morrermos de fome, se nós ficarmos anêmicos espiritualmente e morrermos de fome, não vai ser por não sabermos aonde está essa comida, mas vai ser porque nós não quisemos talvez perder tempo de prepará-la. Vamos orar ao Senhor? A minha comida
é fazer a vontade de Deus, é realizar a sua obra. E fazer a obra de Deus é uma coisa tão gostosa e tão fácil. E às vezes a gente acha que para fazer a obra de Deus nós precisamos ser ordenados por uma igreja. É bom que você esteja respaldado, mas não é necessário que você seja ordenado. Porque fazer a obra de Deus é ajudar uma pessoa que precisa de ajuda. Fazer a obra de Deus é abraçar quem está lá fora e não rejeitar quem está lá fora. Fazer a obra de Deus é dividir aquilo que você tem com aquelas pessoas que não têm. Fazer a obra de Deus é considerar as pessoas superiores a você mesmo. Fazer a obra de Deus é dar mais de você para as pessoas, para a comunidade, para o povo, para aqueles que precisam. E para fazer tudo isso, você não precisa nem de uma comunidade, você não precisa nem de uma igreja. Para fazer tudo isso, você precisa apenas de Deus no seu coração, Deus com você. Se você tiver Deus, se Deus estiver em você, você já pode fazer tudo isso. Não precisa ficar esperando ser ordenado. Eu estou esperando, porque o dia que o pastor me chamar, eu vou ser um obreiro. Mas Deus já te chamou para ser um obreiro, porque o obreiro é todo aquele que faz a obra de Deus. E a obra de Deus é libertar os oprimidos. Você já é um obreiro. Você só precisa ter fome. A sua comida precisa ser fazer a vontade de Deus. Vamos orar, Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus.